Oi gente, nesse vídeo a gente vai ver o quanto algumas suculentas cresceram em um ano. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, não faz muito tempo que eu tenho suculentas e de julho de 2020 para julho de 2021, muita coisa mudou por aqui e eu achei legal mostrar para vocês o quanto algumas suculentas minhas cresceram. E a primeira suculenta que eu vou mostrar é essa aqui, que ano passado, nessa época, eu tava bem confusa com a identificação. Mas hoje em dia eu sei que é a Graptoveria Fantome. Ela tava desse tamanho, já fazia um tempo que eu tinha comprado ela nessa foto. E hoje em dia o principal vaso que eu tenho é essa daqui. Aquelas das fotos eu não tenho mais, acabei perdendo elas duas. Então todas essas que eu tenho são mudas daquelas duas da foto. E eu já cheguei a achar que era a Graptoveria titubans, a Echeveria White Gilva, mas hoje eu sei que é a Fantome. Uma suculenta bem fácil de cuidar, de multiplicar e de achar para comprar também. Praticamente qualquer lugar você acha ela. Elas cresceram bem desde que eu plantei elas nesse vaso e daqui a pouco esse vaso tá cheio porque ela cresce bem rápido. Aqui eu tenho várias mudas dela que eu coloquei nesse arranjo e sem contar as mudas dela que eu já dei para amigos. A próxima suculenta é essa Echeveria Adorni, que vocês podem ver aqui na foto do terrível substrato com areia que eu usei ano passado. Hoje em dia ela tá assim, sofreu bastante com nematóide várias vezes desde então. Agora que ela tá ficando bonita, com as raízes bem saudáveis, sem nematóide nenhum. Essa foi uma suculenta que eu comprei no Garden no finalzinho de 2019, plantada num saquinho com terra vermelha. Foi bem baratinha e ela é muito bonita. Meu foco nunca foi tirar muitas folhas dela para fazer muda, mas eu tenho algumas mudinhas dela aqui. E tá nesse canto do arranjo, perto de algumas mudinhas da Echeveria Polidones. E eu confundia muito as duas, mas hoje em dia é muito fácil diferenciar elas duas. Elas têm um formato de folha bem diferente. A Echeveria Adorni tem a bordinha da folha mais rosada e a da Echeveria Polidones, além dela ter a folha mais gordinha, ela tem as bordas avermelhadas. Próxima suculenta é a Echeveria Runioni Topsy-Turvy. Aqui ela tava num vasinho número 11. E hoje em dia ela tá nesse vaso enorme, ela tá muito grande, também sofreu com nematóides. Praticamente todas as suculentas que eu vou mostrar nesse vídeo eu tive problema com nematóides. E se for para comparar aqui o vaso que ela tá com o vasinho número 11 que a Echeveria Adorni tá, aqui dá para ver a diferença, não só no diâmetro do vaso, mas na profundidade dele também. Eu não pensei que ela fosse ficar tão grande assim, acho que ela ainda tem muito mais a se desenvolver. Comprei ela bem pequenininha no supermercado, bem baratinha também. E o que eu acho mais fantástico na Echeveria Topsy-Turvy é isso daqui. Eu acho fantástico a quantidade de mudinhas que ela dá no caule. Aqui ia ser impossível eu contar todas assim. E eu nem tiro, eu fico com dó de mexer nessas mudinhas dela. E tá ficando a coisa mais linda. Agora o Seduncrage, que em julho de 2020 ele estava assim, e agora em julho de 2021 ele tá aqui nesse vaso 14 grandão, lotado de Seduncrage. Esse aqui é um spoiler de um vídeo que eu tô gravando pra vocês. Eu plantei ele nesse vaso e fiz ali uma decaptação. Ano passado ele estava exatamente nesse vasinho que essas mudinhas da Echeveria Dusty Rose estão. Então dá pra ver aí o quanto ele se multiplicou. E é que eu não tirei folha dele. Eu fico morrendo de dó de mexer nele. Dessa vez, quando eu mudei ele pra esse vaso, eu tirei várias folhinhas, além de cortar as rosetas dele para pintar essas mudinhas no caule. E esse aqui é um dos motivos pelo qual eu não gosto de deixar as folhinhas só no vaso, porque aqui, por exemplo, tá fazendo um sol bem quente e essas folhinhas aqui começaram a queimar. Não só as folhinhas, as rosetas dele que eu tinha decaptado começaram a dar uma queimadinha, mas elas já estão enraizando aqui, nem demorou tanto tempo, eu pensei que ia demorar bem mais, porque ela é uma suculenta bem demorada pra tudo, tanto pra brotar por folha, quanto pra enraizar, e essa foi a primeira vez que eu decaptei ela e tô muito feliz que deu certo. Agora a Sedeveria Blue Mist, ano passado tava desse tamanho num vasinho número 11, e eu já tava achando ela linda, e hoje em dia ela tá assim, nesse vaso quadrado bem maior que o vasinho número 11 que ela tava, com um substrato novinho, bem melhor que o substrato que ela tava no ano passado, tá aqui enorme. Se comparar aqui o tamanho do vaso dela com o vasinho número 11 que a Echeveria Adorni tá também, dá pra comparar a profundidade do vaso, o tamanho do vaso. E essa é uma suculenta que nunca me deu trabalho. Ela foi uma das primeiras suculentas que eu comprei quando eu comecei a ir no Garden, que eu sempre mostro pra vocês aqui as suculentas que eu compro. Comprei ela naqueles vasinhos número 9 colorido, foi bem baratinho. E eu ficava com dó de tirar a folha dela pra fazer muda por folha.
Aqui tem mais uma marca de folha começando a queimar por causa do sol que tá aqui. Como eu já disse, eu não uso sombrite. Não pensei que eu fosse ter esse problema de queimadura no inverno. Aqui ainda tá no inverno, já tô até com medo do verão. Acho que no verão eu vou ter que colocar sombrite aqui pra proteger elas. E aqui no vaso eu tenho uma folhinha que caiu. Quando eu fui trocar o substrato dela, ela tava com um substrato mais velhinho nesse vaso. E acabou caindo essa folhinha e eu deixei aí. Mas eu tenho aqui outras mudas que eu fiz por folha. Ela brota muito fácil por folha. Eu só fico com dó de tirar essas folhas maiores dela. Então, aqui nesse vasinho, essas folhinhas menores são todas folhas que eu tirei dessas próprias mudas mesmo, são folhas menores, e brotaram todas que eu tirei. Então, às vezes, compensa bastante você tirar folhas menores dessas mudas menores, elas brotam bem fácil. Aqui eu tenho outra mudinha dela que eu fiz por folha, e só que dessa aqui eu não tirei folha nenhuma. Ela tá bem bonita com essas folhas de baixo, bem coloridinhas. Agora o Sedum Mirinai, que sem dúvidas é um dos que mais mudou. Ano passado ele tava assim nessa cuia, aqui ele já tava bem diferente quando eu comprei ele. Eu comprei pequenininho num vasinho número 11, tinha ali umas 3 rosetinhas dele só. Eu só não pensei que ele fosse ficar assim como está hoje, desse tamanho, com as rosetas gordinhas desse jeito, soltando haste floral. Essa aqui é sem dúvida uma suculenta que nunca me deu trabalho. Já faz até bastante tempo que ela tá plantada aqui nesse isopor. Eu não tenho muitas mudas dela porque eu nem preciso fazer tanta muda dela, porque ela cresce muito rápido, ela toma de conta. E ele enche tanto que pra onde você olha aqui dentro desse isopor tem mudinha nova saindo. Ele cai folha muito fácil, então você tem que pegar nele com cuidado, porque se você pegar nele de mau jeito, acabam caindo algumas folhinhas. E a parte da frente, onde pega mais sol, ele tá bem bonito, mas tem essa parte de trás aqui do isopor, que conforme ele foi crescendo, foi ficando mais na sombra. E elas estão bem estioladinhas, daqui pra comparar. Essa sim tá parecendo com quando eu comprei ele. Então esse lado aqui não tá tão bonito. Ele vai ficando assim por falta de sol, então aqui dá pra comparar um galinho dele que tá pegando sol, tá bem saudável, bem colorido, bem bonito, com esse aqui que tá estiolado, verde, tá com as folhas ali bem espaçadas. Eu tenho até que fazer manutenção nele, tenho que trocar ele de vaso, trocar o substrato, mas eu tô morrendo de dó de mexer nele, porque quando eu imagino o tanto de folhinha que vai quebrar e como ele tá tão bonito, eu tô morrendo de dó de mexer. Agora a Graptoveria Debbie, aqui dá pra ver também o tanto de areia que tava aqui nesse vasinho. Nessa época ela tava no vasinho número 11 e já tava bem diferente quando eu comprei ela também. Tava um pouquinho mais colorida, mas nem se compara com hoje em dia. Cresceu bem também. Teve problema com nematóides e ela veio ficar mais bonita no finalzinho do ano passado, no começo, já pro comecinho desse ano. Então, ainda tem muito aí que se desenvolver. Se eu não me engano, as Graptoverias estão em ativa agora no inverno. Tenho percebido que ela tá crescendo bem, tá aqui nesse vaso quadrado igual o vaso da Cedeveria Blue Mist. É um vaso bem fundo, tem ali uma camada de drenagem bem boa. E ela nunca me deu trabalho também, bem fácil fazer muda dela por folha. E além dela, eu tenho aqui esse vaso que eu juntei várias mudinhas dela que eu fiz por folha. Nem me arrisco nem a contar quantas mudas tem aqui, porque tem muita muda dela que eu fiz por folha. Com o tempo, esse vaso vai encher de Debbie. Sem dúvidas, uma suculenta muito linda. Agora, a Echeveria Secunda Western Blue, que eu comprei no Garden justamente no dia que eu comprei a minha mudinha de Cedeveria Blue Mist. Ela tava num vasinho número 11. Essa maior eu não tenho mais, ela acabou apodrecendo. Então, as maiores que eu tenho aqui são algumas mudinhas dessa que eu comprei na época. Tenho aqui elas espalhadas em vários lugares, tenho várias aqui nesse arranjo que eu fiz pra deixar no tempo. Algumas mudinhas que eu coloquei aqui acabaram não resistindo, mas essas que já se adaptaram estão bem bonitas, incluindo essa. Tem vários nomes aí, o pessoal chama de pumila, rosa de pedra. E uma característica dela é a quantidade de filhotes, a quantidade de mudinhas, de bebês que ela dá no caule. Então, se você comprar uma única mudinha dela, rapidinho você vai ter várias. Eu já consegui fazer muda dela até por folha, mas acaba que nem precisa porque ela dá muitas mudas no caule. E como vocês já sabem do meu amor por suculentas com pontinhas coloridas, essa aqui fica com as pontinhas rosadinhas, bem sutil, mas bem bonito. Aqui são algumas mudinhas que eu tenho dela, que eu coloquei nesse arranjo, que já tem vídeo aqui no canal no dia que eu montei.
Então essas foram as suculentas que eu escolhi para mostrar nesse vídeo de hoje. Quem sabe eu não trago aí mais vídeos mostrando quantas outras suculentas cresceram aí ao longo de um ano, ou quem sabe mais tempo ainda. Meu celular só tem foto das minhas plantas, muitas e muitas fotos. Comenta aqui se você também é assim. Comenta aqui qual suculenta você acha que mais mudou ao longo desse um ano. Eu acho que foi o Cedomerinae. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.